Fala, meus amigos, boa noite. Hoje temos live mais uma vez aqui. Vamos falar hoje com o professor Igor Pinheiro sobre 10 previsões bem impactantes da nova lei de licitações. A gente vai dividir aqui e cada um vai falar em média 5, mas sem uma obrigatoriedade exata, né? A ideia é tentar abordar o máximo de temas possível aqui. Pessoal, tem muita gente pedindo solicitação aqui, eu não estou conseguindo achar a solicitação do professor Igor. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. Ah, tá, achei. Boa noite, pessoal. Para quem está entrando aí, espero que tenhamos uma ótima live. Já contei o professor Igor. E aí, Bruno? Tudo bom? Tudo certo? Beleza. Boa noite a todos e a todas presentes aqui na nossa live. Grande prazer estar mais uma vez com você aqui para aprender sobre a nova lei de licitações. Aprendamos juntos aqui, né? Sempre. Pois é. O pessoal está entrando aí, né? Diga. O pessoal está entrando, vamos dar um tempinho aí. Enquanto isso, eu queria aproveitar, né? Acho que você faz suas as minhas palavras e agradecer a todos aí que têm adquirido os nossos livros sobre a nova lei de licitações. De fato, a editora tem passado um feedback extremamente positivo e surpreendente, e eu queria aproveitar aqui esse seu grande ibope e agradecer a confiança de todos que têm aí adquirido nossos livros e também se matriculado no nosso curso de formação. Eu também agradeço, né? A gente está tendo muito trabalho no fechamento desse livro, vai ficar muito legal, muita coisa bacana, comentários bem precisos e pontuais ali, acordos do TCU, vai ficar show, né? Quem não adquiriu ainda, pessoal, não perca, né? Não perca, porque realmente vai ser imperdível o nosso livro aí da nova lei de licitações comparada e anotada. Então, vamos começar, meu cara? Vamos trazer aqui alguns pontos para a galera. Pessoal que está chegando aí, boa noite. Vou tentar acompanhar o chat enquanto isso, né? Especialmente quando o professor Diego for falar, eu vou dando uma olhada no chat e depois tento trazer algumas considerações da galera aí. Bruno, quer começar, Igor? Quer começar? Eu queria começar só por uma questão didática, lógica, porque eu vou começar, como diz o Matuto, do começo, e aí fica um pouco mais fácil das pessoas compreenderem. E o primeiro tópico que eu queria tratar, que eu tenho percebido que está passando batido muitas vezes na análise, é o impacto da nova lei de licitações no chamado Sistema Brasileiro das Contratações Públicas. Nós sabemos que o dever de licitar genérico do artigo 37, inciso 21, ele tem diversas segmentações e diversos diplomas normativos que tratam sobre o assunto. E nesse contexto, muito se tem falado somente sobre a Lei 8666, sobre a Lei 10.520 e sobre a Lei 1242, que serão revogadas após o dia 1º de abril de 2023. Porém, há um esquecimento ou há uma omissão aí das lives que eu tenho visto e até dos comentários quanto às demais leis desse microsistema brasileiro voltado para as contratações públicas, porque esses 3 diplomas, a despeito de serem os principais, os mais conhecidos e muitas vezes os mais utilizados, não são os únicos. E nós precisamos, de fato, refletir sobre isso. E aí, por uma ordem cronológica, meus amigos, peço aqui um pouco de paciência para eu poder citar rapidamente os efeitos. Começo lá em 1993, com a Lei 8666. Todos nós sabemos que, à luz do artigo 193, inciso 2, da nova Lei de Licitações, ela somente será revogada após o dia 1º de abril de 2023, sendo possível a coexistência de licitações, tanto sob a égide da nova Lei de Licitações, como sob a Lei
né, 8666 de 93. Salvo, e aqui é muito importante também, poucas pessoas têm falado sobre isso, na parte criminal. Se vocês lerem o artigo 193, inciso 1º, lá está dito que dos artigos 89 a 108 da Lei 866, há a revogação imediata. E aí, percebam para não incorrer no erro. Eu tenho a autorização legislativa para continuar licitando sob a égide da Lei 8666 até 1º de abril de 2023. Entretanto, se houver a prática de crime, me parece que à luz do 193, inciso 1, deve ser aplicada a nova tipificação criminal que foi jogada lá para o Código Penal a partir dos artigos 337-E ao artigo 337-O. É algo complicado muitas vezes de perceber isso, porque diz, a licitação vai ser regida pela Lei 8666. Porém, a nova lei revogou imediatamente a parte criminal. Então, eu não posso imputar crime que foi imediatamente revogado, que está revogado desde o dia 1º de abril de 2021. Claro, as ações penais que tramitavam e tramitam até 1º de abril de 2021 continuarão para serem julgadas à luz dos crimes da Lei 8666. Porque a nova lei de licitações trouxe um alargamento tanto horizontal e principalmente vertical na questão das penas, que transforma a mesma em lei penal mais grave, de modo a impedir, por força constitucional, a retroatividade. De modo que é importante esse detalhe e não tenho visto as pessoas tocarem nesse ponto. Então, quando a nova lei de licitações fala que as contratações realizadas após 1º de abril de 2021 serão regidas pela Lei 866, ela está se referindo somente à parte civil administrativa. A parte criminal, não. Vão ser os crimes que estão nos artigos 337-E a 337-O do Código Penal. Tá bom? Atenção. Seguindo aí a lógica, eu falaria da Lei 8987 de 95, que trata, né, do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, que vai continuar normalmente aí em vigor, devendo somente ser utilizada a nova lei de licitações de forma subsidiária, como aponta o artigo 186 da nova lei. A Lei 10.520 de 2002, a chamada Lei do Pregão, que vai também ser revogada, tal qual a Lei 8666, somente a partir de 1º de abril de 2023. Na sequência, temos a Lei 11.079 de 2004, a Lei das Parcerias Público-Privadas, que também continuará em vigor normalmente, porém com um detalhe importante. Doravante, as PPPs devem ser licitadas somente por duas modalidades: concorrência ou o diálogo competitivo. Isso lá à luz do que está dito no artigo 180 da nova lei de licitações. Ainda na questão temporal, temos a Lei Complementar 123 de 2006, uma lei eminentemente empresarial, mas com efeitos licitatórios, porque entre os seus artigos 42 a 49 há uma previsão expressa de uma regulação da participação dessas pessoas jurídicas, né, nas licitações, garantindo-lhes a preferência de contratação em caso de empate, regra esta que está mantida pelos artigos 4º e 60, parágrafo 2º da nova lei de licitações. E aqui, meus amigos, chega uma norma que eu queria chamar muita atenção porque tem sido omitida. Lei 12.232 de 2010. Esta lei, que trata de normas gerais para licitação e contratação pela administração pública dos serviços de publicidade prestados por agências de propaganda, continua em vigor integralmente. Então,
quer contratar, a administração pública quer contratar serviço de publicidade por meio de agências de propaganda, Lei 12.232. Não é a Lei 866, não é a Lei 10.520, não é a nova Lei de Licitações. É a Lei 12.232 de 2010, tá certo? Temos a Lei 12.462 de 2011, a Lei do RDC, que vai seguir o mesmo panorama da Lei 8.666 e da Lei 10.520. Temos, e aí já quase finalizando, a Lei 3.303 de 2016, a chamada Lei das Estatais, lei da qual o legislador se serviu muitas vezes para criar ou normatizar no âmbito público determinadas regras, como o orçamento sigiloso, por exemplo, e lá continua em vigor normalmente, com um detalhe. A lei das estatais já dizia que os ilícitos penais praticados seriam julgados à luz dos crimes da Lei 8.666. Há somente uma atualização, de modo que agora os crimes praticados em certames das empresas estatais estarão submetidos ao regulamento do Código Penal, artigos 337 a 337-O. E uma, Bruno, que essa daí eu não tenho visto ninguém falar, que é a Lei 13.334 de 2016, que trata do Programa de Parcerias de Investimentos no âmbito da Presidência da República. Esta lei, que visa a desestatização de algumas medidas e que independe de lei autorizativa geral ou específica, vai seguir normalmente os parâmetros da Lei 9491 de 97 e não sofre qualquer influxo imediato da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Fechado esse panorama, eu só encerro dizendo, a despeito de todo esse cabedal legislativo, o artigo 184 da nova Lei de Licitações fala claramente que a nova lei será aplicada no que couber e na ausência de norma específica a convênios, ajustes, acordos ou instrumentos congêneres celebrados por órgãos ou entidades da própria administração. Beleza? Então, é basicamente isso daí que eu queria falar sobre os efeitos da nova lei de licitação, rapidamente, no sistema brasileiro de contratações públicas. E respondendo a Jéssica, o nome do livro é A Nova Lei de Licitações, anotada e comparada, que está no site da editora Mizuno, inclusive em casadinha com outro livro da minha autoria, Crimes Licitatórios. Então, inclusive amanhã vai aumentar o preço na editora, porque está acabando o período de desconto da pré-venda. Meu amigo Bruno, é com você, vamos lá. Excelente, muito boas as suas colocações iniciais, a gente compreender a necessidade de compreender um sistema de contratações públicas, isso é muito importante. E pegando um gancho na sua fala, eu vou trazer aqui algumas colocações sobre uma sistemática que foi, de certa forma, importada e adaptada da Lei 11.079, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, que é justamente a sistemática das garantias. As garantias, elas tinham uma regulamentação muito singela na Lei 8.666. Se previam lá as modalidades, se colocava que a opção pela garantia era do contratado, né? A modalidade de garantia, quem escolhia, e ainda hoje, né, na nova lei também será o contratado. A administração ela apenas coloca a possibilidade de se exigir a garantia e o percentual, e não havia uma regulamentação muito esmiuçada sobre o sistema de garantias. A nova lei ela vai, primeiramente, incorporar um entendimento do TCU relativo à fiança bancária. Ela vai dizer que a fiança bancária ela tem que ser emitida por uma instituição financeira ou autorizada, né, ou equiparada a uma instituição financeira. Já era um entendimento clássico do TCU. Tem que ser uma instituição financeira autorizada. E, além disso, no seguro-garantia, vai se dizer que, além de haver um aumento na possibilidade do percentual da garantia, até 30% nos casos de obras de grande vulto, obras de serviço de engenharia de grande vulto, você vai ter também a possibilidade da seguradora, inclusive, assumir o contrato quando isso for
previamente estipulado no edital. A administração ela pode colocar no edital uma cláusula lá que a seguradora vai assinar junto o contrato e ela vai, de certa forma, se responsabilizar solidariamente pela implementa aquele contrato, pela correta execução daquele contrato. E caso o contratado falhe nessa execução, isso pode ensejar, inclusive, a assunção do contrato pela seguradora. Isso é o que a gente chamava de stepping rights, à luz da Lei 11.079. E é uma sistemática que vai continuar, de certa forma, na nova lei de licitações. Aquela empresa responsável pela garantia do contrato, a seguradora, ela pode ingressar na execução contratual. É claro que existem algumas diferenças específicas do regime da Lei 14.133 para a Lei 11.079, mas a sistemática, ela certamente foi inspirada naquele regime da Lei das PPPs. E uma outra possibilidade, inclusive, é justamente a possibilidade de emissão de empenho em nome direto da seguradora ou a quem ela delegar a execução do contrato, caso ela venha assumir aquela execução. Porque a gente sabe que o objeto da seguradora, o objeto social, não é prestar aquele objeto contratual, mas sim atuar no mercado de seguros. Portanto, ela pode, e a própria lei faculta isso, que a seguradora delegue essa execução para um terceiro. E aí a lei também faculta que o empenho seja emitido em nome direto da seguradora ou em nome desse terceiro que vai executar o contrato. Então, essa possibilidade de assunção do objeto contratual pela seguradora ou por um terceiro, ela vem inspirada na lei das PPPs e, certamente, é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, na prática, a gente tem que ver como que vai ser aplicado isso daí. Então, é um tema que eu destaquei para a gente colocar aqui, justamente a questão da garantia. E, para isso, também, a seguradora, para que ela consiga acompanhar a correta execução do contrato, ela pode fiscalizar, ela pode exigir a documentação relativa ao contrato, né? Ela pode ter acesso à auditoria técnica e contábil, ela pode ter acesso às instalações do contrato. Então, vejam que a lei traz um papel mais proativo para a seguradora. Não é só ficar lá como o seguro garantia não vai ser só um contrato acessório ao contrato principal, como na Lei 8.666. Agora é possível, à luz da nova lei, que haja esse papel mais proativo da seguradora, inclusive com a possibilidade de assunção do objeto contratual. Então, achei interessante destacar esses pontos, porque é inspirado justamente nesse sistema das contratações, inspirando-se diretamente na sistemática da Lei 11.079. Exatamente. Essa questão das garantias é muito delicada, muito importante e vai gerar aí muitas controvérsias, sem dúvidas. E aí, Bruno, dando sequência, eu queria agora chamar a atenção sobre uma coisa que eu falei no começo e que está sendo também reproduzido automaticamente sem um juízo crítico. Percebam que eu disse, a Lei 8.666, a Lei 10.520 e a Lei 12.242 podem continuar a ser utilizadas até 1º de abril de 2023, porque isso está expresso lá na lei. Muito bem. Entretanto, a mesma lei diz que os contratos celebrados neste regime de transição, que eu costumo chamar, continuarão a ser regidos pelas disposições destas leis que eventualmente subsidiem ou fundamentem tais contratações. E aí não é tecnicamente correto ou não é sempre verdadeira a afirmação de que, após 1º de abril de 2023, tais leis não podem mais incidir ou não produzirão mais efeitos jurídicos. Isso não é verdade. E isso não é verdade porque pensem na seguinte hipótese. Um gestor pode lançar um edital de licitação no dia 30 de março de 2023 e pode dizer expressamente no edital que vai seguir
os ditames da Lei 8666 de 93. E a depender, meus amigos, da espécie contratual, depois vocês vejam lá o artigo 57 da Lei 8666, é possível que existam, que ocorram prorrogações de 60 ou de até 120 meses. Então percebam que estas leis podem vir a produzir efeitos muito além do dia 1º de abril de 2023, dada, né, esta regra que impõe que o regramento seja à luz das leis anteriores, tá bom? Isso está, inclusive, no artigo 191, parágrafo único da nova lei de licitações. E aí, só para continuar essa linha do raciocínio, Bruno, percebam que eu disse que o gestor, o dirigente da entidade licitante, vai poder decidir com qual base normativa irá licitar, desde que o consigne expressamente no edital. Uma vez eleita a nova lei de licitações, ele pode licitar posteriormente com base nessas leis? Sem sombra de dúvidas que sim. E vice-versa. Não há uma preclusão, digamos assim, de escolha quando o gestor diz, vou licitar X aqui com base na nova lei de licitações. Não há. Isso é um ato discricionário e, a priori, eu digo, até coloco isso no livro, é insindicável pelos órgãos de controle e pelo Poder Judiciário. Isso está dentro da permissão legislativa. Igor, precisa motivar? Não precisa nem motivar, concretamente. Agora, como todo e qualquer ato administrativo, isso desde 1965, se houver desvio de finalidade na escolha daquele regime licitatório e ficar comprovado tal, aí pode ser, sim, objeto de questionamento ou de controle judicial. Eu vou até falar mais sobre isso em um novo ponto após a intervenção do Bruno, tá bom? Então é com você, meu amigo. Muito bem observado. Só respondendo a Jéssica, ela perguntou se essa questão da seguradora assumir a execução contratual terá algum limite de valor do contrato, ou servirá para obras de menores valores. A lei não limita em relação ao valor, né? O que regulamenta esse tema é o artigo 102, e ele só fala para obras e serviços de engenharia, né? Só que a gente, né, interpreta que é uma previsão mais voltada para contratos mais complexos, mais vultosos, mas não há uma restrição a priori. O que há em relação a valor é a possibilidade de você aumentar até 30% para obras e serviços de engenharia de grande vulto, que é o que está no artigo 99. Né? Aí, para esse caso, você tem alguma relação com o valor. Mas, para esse caso do stepping right, né, que é a possibilidade de você colocar a seguradora assumindo, primeiramente, garantindo a execução contratual, né, fiscalizando a execução do contrato, e depois, possivelmente, assumindo o objeto contratual ou subdelegando, que é um terceiro. Isso está no 102 e é restrito a obras de engenharia, mas não fala especificamente relativo ao valor. E aí, passando para Bruno, me permita só um detalhe, só para complementar a sua resposta e deixar aí a Jéssica 100% feliz quando você toca na questão das licitações de grande vulto. Né? A lei fala muitas vezes em licitação de grande vulto. Onde eu encontro a definição disso? Lá no artigo 6º, que é o artigo das definições, se a memória não me falha, artigo 6º, inciso 22. Eu estou tentando decorar a lei toda, mas eu acho que é isso. Artigo 6º, inciso 22, que diz que licitações de grande vulto são aquelas acima de 200 milhões de reais. Tá bom? Isso, lá, exatamente. Muito bem observado. E aí, seguindo para um outro ponto aqui, né, e tem a ver também com essa questão das obras e serviços de grande vulto, é a questão do programa de integridade, o nosso famoso compliance, né, que é uma novidade da nova lei, pelo menos no que tange ao aspecto do direito positivo, né, é algo que a gente vai ter de modo bem claro na nova lei. Antes você tinha algumas legislações esparsas, né, você tinha na lei 12846, né, a lei anticorrupção, alguma previsão, você tinha em leis estaduais, você tinha um decreto que regulamenta a lei anticorrupção também, prevendo ali, regulamentando um pouco, mas eram previsões
um pouco esparsas e que não eram tão genéricas como vai haver agora na nossa lei de licitações. E aí, uma primeira previsão acerca do programa de integridade é o 25, parágrafo 4º, que diz que nas obras de serviço de grande vulto será obrigatório que seja constituído um programa de integridade. Esse programa ele vai ser constituído após a celebração do contrato, no período de 6 meses. O contratado ele vai ter um período de 6 meses para poder implementar esse programa, que é uma diretriz alinhada à ideia de governança das contratações, né? Que é uma linha mestra na nova lei de licitações, e aí trazer um programa de integridade, isso é uma forma de você poder concretizar e materializar a governança nas contratações públicas, dentre outras previsões, como gestão por competências, mas aqui especificamente tratando do nosso compliance. Ele também é previsto como um critério de desempate, no artigo 60, inciso 4, né? Também lá está como um dos últimos critérios da primeira parte do desempate, que é o artigo 60. Ele vai trazer novos critérios e no último, ali no inciso 4, ele fala de ser constatada a existência de um programa de integridade. Além disso, ele é previsto como critério para aplicação de sanções, no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 5. Então, por exemplo, quando a administração pública for impor uma sanção ao contratado por uma inexecução contratual, por exemplo, ela vai olhar uma série de critérios como se fosse uma atenuante, né? Aí, havendo um programa de integridade, isso mostra comprometimento da empresa, pelo menos, em tentar mitigar eventuais ocorrências. É claro que não pode ser um compliance meramente de fachada. Isso tem que ser verificado no caso concreto e, havendo essa constatação, é possível que haja uma atenuante ali na aplicação de sanções. Muito embora a lei não use essa expressão de modo aberto. Assim, ela não fala em atenuante, mas ela fala que deverá ser levado em consideração. E, além disso, ele é previsto como uma condição de reabilitação de empresas nos casos de algumas infrações mais graves. Por exemplo, a apresentação de declaração falsa. Aí a lei exige que, quando for constatada essa infração, para que haja reabilitação da empresa, além dos outros 4 requisitos previstos na lei, que não cabe a gente comentar agora aqui, depois eu pego para vocês, mas um 5º requisito seria justamente a constituição ou aperfeiçoamento do programa de compliance. Então, vejam que há uma preocupação específica com a integridade nas contratações públicas, que, junto com gestão de competências, segregação de funções, vão formar quase que um microsistema de governança ali dentro das contratações. Então, a gente tem que estar atento a essas novidades da nova lei, que, muito embora sejam incorporadas, inspiradas em outras legislações, elas trazem toda uma nova sistemática que a gente tem que interpretar de modo prospectivo, né? Pensando na lei como um sistema novo e deve ser interpretado de modo uniforme. Rapaz, você tocou num ponto que vai me fazer mudar um pouco o rumo da minha ordem que eu tinha pensado, né? Eu não sabia que você ia tocar nessa questão do compliance, e sobre isso eu queria fazer alguns comentários e até já dizer, pessoal, nesse livro aqui, Improbidade Administrativa no STF, STJ, já está disponível também no nosso kit de licitações aí, junto com o livro A Nova Lei Anotada e Comparada e o Crime Licitatório. A gente já fez uma abordagenzinha aqui sobre a questão dos programas de integridade. E programa de integridade, meus amigos, faz parte de uma logística do Sistema Transnacional de Combate à Corrupção, em especial a Convenção Interamericana da OCDE de Combate ao Suborno Transnacional, a Convenção de Mérida, que é a Convenção da ONU de Combate à Corrupção. E dentro do direito brasileiro, nós tínhamos a questão do compliance lá introduzido, muito ainda timidamente, na lei anticorrupção, a lei 12.486 de 2013. Entretanto, a nova lei de licitações veio robustecer essa questão, como o Bruno muito bem colocou, e percebam a importância só do artigo 25
parágrafo 4º que o Bruno citou. Ok, nas licitações de grande vulto, é obrigatório, se eu estiver errado, me corrija, Bruno, no prazo de 6 meses, a implantação dos programas ou do programa de integridade pelo licitante vencedor. Duas questões importantíssimas de efeito prático. Se o licitante não implementar este programa, haverá a rescisão contratual ipso facto, automática, dando ensejo, eventualmente, até o direito de perdas e danos por parte da administração, já que vai haver uma paralisação daquele serviço que esteja sendo executado, vai gerar o custo de um novo procedimento, de um novo preço eventualmente maior, porque à medida que o tempo passa, haverá inexoravelmente um aumento de preços. Essa é uma questão que nós precisamos refletir. E me parece, à luz aí do princípio tão festejado agora da consensualidade punitiva, e também do artigo 151 da nova lei de licitações, que o adequado é se tentar uma transação ou até, né, a celebração de um pacto com multa compensatória para que o procedimento prossiga, né, em um curto prazo de tempo haja a adequação. Isso num juízo objetivo preliminar. Entretanto, meus amigos, vejam a segunda consequência. O gestor público, a partir do momento em que a lei diz que o prazo é de 6 meses, ele homologou a licitação, ele assinou o contrato, é dever dele fiscalizar e diligenciar de maneira permanente para verificar se aquele licitante vencedor está, sim, adotando providências concretas para a implementação do programa de integridade, que é, como nós dizemos no livro, uma condição resolutiva do contrato. Porque é isto que o programa de integridade é no caso concreto, uma condição resolutiva. O contrato está justo, perfeito, acabado, porém, se você não fizer isso em 6 meses, você vai ter o contrato extinto. E a partir do momento em que o gestor não fiscaliza esse que é um seu dever legal, ele está se omitindo do cumprimento de algo que ele deveria fazê-lo, incidindo, se for de maneira dolosa, em ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, inciso 2º da Lei 8429 de 92. Então, esse ponto do programa de integridade, eu vou ficar só aqui no 25, parágrafo 4, a gente não fazer uma live somente sobre compliance e governança na nova lei de licitações. É algo, meus amigos, que vocês precisam ficar atentos, refletir, e certamente vão ter o prazer aí de se debruçar e refletir conosco nos nossos livros aí, que o Bruno já falou, e no nosso curso de formação. Meu amigo, é com você, depois eu volto aqui seguindo o que eu tinha programado. O Souza perguntou aqui, a Souza, né? Aliás, é outro nome, Miriam Souza. Ela perguntou, no caso, os editais de concurso aliás, ela perguntou, foi mais um desabafo, né? Os editais de concurso poderão cobrar ali também a nova lei concomitantemente nos editais? Acredito que irão, na verdade, né? Nem poderão, mas acho que eles vão cobrar, até porque a Lei 866 está em vigor, né? Ela não foi revogada, a gente sabe, como o professor Igor bem falou, e, além disso, a nova lei, a 1433, ela também já está em vigor, então a gente tem 2 leis em vigor, e é claro que o examinador vai explorar isso, então tem que saber... Por isso que ela precisa, mais um motivo para ela comprar o nosso livro, né? Que tem lá as tabelinhas esquemáticas, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo e a linha por a linha do que é hoje na nova lei de licitações e como é na lei 866, na lei do pregame, na lei 12242. Aliás, a gente tem que aproveitar aqui e dar as boas-vindas, né? A professora Jamile Hanna, que está aqui conosco na live, que nos ajudou aí de maneira indescritível, né? Aí na elaboração também do material dos nossos livros. Imagine o examinador, pensando agora aqui, o examinador sacana, ele vai pegar assim, nos termos da Lei 866, pega uma previsão da nova lei, ou vice-versa, né? Então, se o cara que for malvado, ele faz uma pegadinha ali e derruba metade dos candidatos. Então, por isso que é importante essa análise comparativa das 2 legislações.
Mas aí, passando para um outro tema aqui, que eu selecionei para a gente comentar, é o tema da pesquisa de preços. Né? Porque um outro norte, um outro objetivo, inclusive positivado como objetivo na nova lei, é evitar contratações com sobrepreço. E a antiga lei, a 8666, ela não trazia um parâmetro, não trazia uma regulamentação acerca das pesquisas de preço. Ela só dizia que a contratação devia ter uma justificativa de preço consoante com os preços de mercado. Deveria haver uma compatibilidade com os preços de mercado. E só, não dizia mais nada. E aí o TCU começou a construir uma jurisprudência, trazendo alguns requisitos. Tivemos alguns atos normativos, inclusive o mais recente deles, a Instrução Normativa 73 de 2020, que no âmbito federal trouxe diversos parâmetros para pesquisa de preços. Nos estados e municípios também, muitos estados e muitos entes trouxeram parâmetros ali também para pesquisa de preço, alinhados a esses parâmetros do governo federal e do TCU. E a ideia aqui é justamente evitar o sobrepreço, é trazer uma pesquisa prévia que, de fato, vá acarretar um preço de mercado para aquela contratação. E aí, como você faz isso? Na prática, o que a gente sempre via, e ainda vê, infelizmente, eu quando cheguei no último órgão que eu trabalhei, era uma prática muito comum. Era a questão dos 3 orçamentos. E era uma coisa quase que automática. Pegava 3 orçamentos, juntava no processo e bola para frente. E não é assim, né? Não é assim. Até porque pode haver ali um cartel, pode haver uma certa combinação, o orçamento já pode ser colocado acima do valor, já pode ser orçado de modo a trazer um sobrepreço maquiado ali, e pode ter jogo de planilha. Então, a ideia é você não priorizar a consulta aos próprios fornecedores. E a nova lei ela vai trazer esses parâmetros que já eram previstos em acordos do TCU, como, por exemplo, eu tinha anotado aqui, mas vou ficar devendo, mas tem vários acordos do TCU, colocando como preferência a utilização de bancos de preços. Então, por exemplo, no âmbito da saúde, que foi onde eu trabalhei, você tinha o banco de preços de saúde, né? É você tentar, através de preços oficiais, tentar parametrizar aquela contratação, o valor daquela contratação. Então, por exemplo, o banco de preços no âmbito do Estado de São Paulo, você tem também um painel de preço, ali no âmbito federal também tem, inclusive vai constar do PNCP também, Portal Nacional de Contratações Públicas, na nova lei. Então, a ideia é tentar utilizar esses parâmetros objetivos e não ficar só consultando aqueles 3 fornecedores. Mas se não tiver como, consulta. Mas aí a lei ela vai dizer no mínimo 3 fornecedores. E desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Então, vejam que ela traz uma interpretação restrita para esse tipo de consulta. Você vai primeiro tentar banco de preços, né, os preços oficiais, tabelas de referência, tentar também buscar em outros contratos, né, um parâmetro em contratos anteriores ou contratos com outros entes federativos. E aí, caso você não consiga, você vai para os 3 orçamentos. Mas é uma prática que a gente, aos poucos, espera que isso saia das raízes da administração, né? Que não fique aquela coisa ali, aquele vício da prática. E muito importante, e isso eu acho que foi uma das grandes previsões, um dos grandes méritos da nova legislações, é prever que, inclusive nas contratações diretas, inclusive com fornecedor exclusivo, tem que ter justificativa de preço. Tem que ter. Né? E aí, mas como é que eu faço? Aí você vai ter que pedir, solicitar para aquele fornecedor que ele traga notas fiscais de outros fornecimentos que ele prestou, que ele forneceu para outros contratantes. Então, vejam que, à luz do que já previa o 26, parágrafo único na Lei 8666, que exigia justificativo de preço em qualquer contratação direta, agora você também vai ter que justificar o preço nas contratações diretas, inclusive com fornecedor exclusivo. E aí você busca notas fiscais, você vai tentar, de alguma forma, trazer
uma justificativa para aquele preço que está sendo cobrado, para o cara não explorar, né? Senão, pô, só tem ele no mercado, ele vai lá, vai chegar, vai dar uma facada na administração e vai cobrar 10 vezes mais do que ele cobra lá no hospital privado, por exemplo. Então, é importante que haja essa comprovação também em contratações com fornecedor exclusivo. Então, esse é um ponto que eu queria destacar acerca das pesquisas de preço. Perfeito, meu amigo. De fato, pesquisa de preço é algo que tem que ser muito refletido no dia a dia, porque, como você disse, acham que simplesmente a juntada de 3 orçamentos, entre aspas, avulsos e com qualquer fornecedor, que muitas vezes é aquele que vai ser contratado. Opa! Bora! Estamos de volta. Pior que não foi nem aquela travada, né? Foi a queda mesmo, né? Parecia o Botafogo na Série A no passado. Mas é isso mesmo. É para a gente garantir aí a expectativa do pessoal. O Ibope. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aí. Vamos fechar, então. Ainda tem muita coisa para a gente falar. O bom da queda é porque a gente consegue, né, até um tempinho extra aí na live, né? Isso, mas tem uma prorrogação aí. Percebam, meus amigos, dizia eu que uma das perguntas feitas lá quando da exposição do Bruno foi do Jorgan, um colega meu lá, do Tocantins, que atua muito nessa área no Ministério Público. Ele falava que a declaração de nulidade do artigo 148 da nova lei de licitações está condicionada, eventualmente, à demonstração do interesse público naquele caso concreto. Isso não é nenhuma novidade. Isso, de fato, é uma especialização do princípio do consequencialismo que foi inserido lá em 2018 pela Lei 13.655 na LINDB, que diz que para a declaração de nulidade deve-se analisar os efeitos concretos daquilo. Foi por isso que eu ponderei quando expliquei. Ora, o descumprimento do dever de licitar, ou do dever de implementar o programa de integridade, que é uma obrigação legal, vai gerar necessariamente a nulidade? Me parece que, num primeiro momento, tem que ser analisado. Está em evolução a implantação do programa? Houve alguma intercorrência? Ou simplesmente o sujeito deixou deliberadamente os 6 meses passarem? Aí, de fato, me parece que não haveria muita solução, a não ser se estivermos diante, né, de uma licitação cujo objetivo seja algo voltado aí para uma situação urgente de solução de continuidade. Muito bem. Dito isso, eu queria tratar 2 temas. A Michelle está dizendo que eu estou sem som. Tá me ouvindo, Bruno? Eu tô ouvindo. Para mim tá normal. Ótimo. Então não é aqui comigo. Tá travando um pouquinho, mas eu não sei se sou eu que estou travando ou se é você. Não, é você que está travando aqui. Sou eu mesmo, né? Imaginei. Qualquer coisa, pessoal, se o Bruno travar muito, eu vou finalizar aqui alguns pontos e aí a gente prossegue, tá bom? Melhor. Beleza, vamos nós. Ainda naquela lógica inicial em que eu estava falando, né, de uma evolução dos impactos da nova lei de licitações no sistema brasileiro de contratações, da concomitância, né, do regime licitatório, nós temos que perceber o que eu chamo lá no livro de carência eficacial para pequenos municípios aplicarem pontos específicos da nova lei de licitações. A regra geral é aquela que foi dita inicialmente. Após 1º de abril de 2023, só haverá licitações a priori sob o regime da Lei 14.133, excetuadas aquelas situações que eu pontuei no início aqui da live. Entretanto, meus amigos, o artigo 176 da nova Lei de Licitações diz que os municípios com até 20 mil habitantes, eles possuem uma carência de 6 anos, 6 anos, meus amigos, para darem cumprimento a determinados itens da nova lei de licitações. Então, percebam. 1º de abril de 2021, a lei publicou. Até 1º de abril de 2027, os municípios com até 20 mil habitantes podem deixar de cumprir
alguns pontos específicos. Percebam, estes mesmos municípios têm como regra que cumprir integralmente a nova lei de licitações após 1º de abril de 2023. Em alguns pontos específicos, eles terão até 1º de abril de 2027. E aí você vai dizer, Igor, então vamos verificar do que se trata. Devem ser questões complexas, situações que demandam efetivamente, diante do tamanho do município e diante da carência de pessoal especializado, essa paciência do legislador, ou, como eu chamo, carência eficacial. E aí eu lhes digo, não, infelizmente não. Na verdade, esse dispositivo me parece claramente inconstitucional. Inclusive, eu já provoquei a diretoria da CONAMP, né, que é a confederação do MP brasileiro, que tem legitimidade para ajuizar um ADI, para questionar a constitucionalidade deste artigo e de outros artigos que nós estamos apontando como inconstitucionais lá no livro. E este me parece claro. Vejam só. A lei diz que até 1º de abril de 2027, esses municípios podem deixar de cumprir os requisitos do artigo 7º caput do artigo 8º da nova lei. E o que é que diz o artigo 7º? O artigo 7º diz que deve-se implementar uma gestão de competências, que se deve procurar nomear para exercer atividades no âmbito das licitações, na comissão de contratação, pessoas que tenham vínculos permanentes com a administração, pessoas que tenham capacitação na área de licitações. Será que é preciso esperar 6 anos para que isso aconteça? Vejam, meus amigos, 6 anos significa dizer que um indivíduo, um gestor público, um prefeito, ele vai passar um mandato inteiro sem ter que capacitar os seus servidores, sem ter que realizar gestão de competências. Isso é razoável? Isto é proporcional? Quando a nova lei já deu 2 anos de regime concomitante. Isso beira ao escárnio, isso beira ao absurdo. Isso vai de encontro ao princípio da eficiência. A lei já trouxe para o cenário legislativo exatamente a questão de 2 anos para permitir esta adaptação. Meus amigos, em 6 anos, o indivíduo se forma na faculdade de Direito. Você quer dizer que em 6 anos ele não vai poder virar um agente com capacitação específica em licitações e contratos? Quer dizer que o prefeito não pode, em 6 anos, simplesmente fazer um regulamento e dizer que os sujeitos que irão participar do procedimento licitatório devem ter expertise? O mandato dele inteiro e mais metade do outro se ele for reeleito? Isso é um absurdo, isso é um convite para o amadorismo, isso é um convite para o status quo atual permanecer, em que servidores temporários, em que servidores comissionados são designados para as comissões de licitação e que não possuem autonomia e independência para eventualmente detectar ou relatar as fraudes verificadas. Isso, aliás, vai de encontro ao propósito da nova lei, viola, sem dúvida, o princípio da proporcionalidade, princípio da eficiência e princípio da moralidade administrativa, o motivo pelo qual eu não tenho a menor dúvida que esse dispositivo é inconstitucional, meus amigos, e nós precisamos ficar, de fato, atentos a esse dispositivo, tá bom? Eu teria aqui outros pontos para falar desse artigo 176, mas não vou me alongar. Quem tiver mais interesse vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai ter que ler o nosso livro aí, que o Bruno já falou. Só para dar um gostinho também na galera, posso fechar minha parte aqui Pode? também? Pode. Vamos lá. Então, dentro dessa linha, pessoal, a gente sustenta outros dispositivos que eventualmente seriam ou inconstitucionais de modo mais evidente ou potencialmente inconstitucionais. Então, eu vou só dar uma palhinha aqui sobre o artigo 171, parágrafo 1º, que é um dispositivo que eu acho que é evidentemente inconstitucional também, porque ele
Inclusive, eu comentei esse dispositivo na live com o professor Tiago Guterres, ele também concordou com esse entendimento. Ele prevê que, quando o Tribunal de Contas ele suspende uma licitação de modo cautelar, e o parágrafo 3º vai falar a mesma coisa mais ou menos quando a suspensão foi em modo definitivo, ele tem que indicar qual o caminho que o gestor tem que seguir. Você vai fazer uma contratação direta para suprir esse interesse público, você vai fazer um processo seletivo emergencial ou alguma coisa do tipo. Ele vai ter que indicar, artigo 171, parágrafo 1º. O problema é que a competência do Tribunal de Contas não é uma competência consultiva, não é essa a competência conferida pelo artigo 71 da Constituição. A competência do Tribunal de Contas é uma competência atrelada ao controle externo. Então, a meu ver, esse dispositivo ele é inconstitucional porque, ele viola o princípio da separação de poderes, porque o Tribunal de Contas estaria se miscuindo na função administrativa. Quem vai decidir o que é ou não para ser feito é o gestor, é a própria administração pública. A duas, porque competência consultiva da administração pública, especialmente à luz do artigo 132 ou 131 da Constituição, não me lembro agora de cabeça, a competência é da advocacia pública. No caso específico da União Federal, da AGU, da Advocacia Geral da União. Então, não é uma competência do Tribunal de Contas da União. Portanto, a meu ver, esse dispositivo, e aí a 3, extrapola a própria previsão constitucional do artigo 71 da Constituição, que traz as competências do Tribunal de Contas. Mas eu só estou deixando um gostinho para vocês. Os argumentos a gente aprofunda melhor no nosso livro, dentre outras possíveis inconstitucionalidades e eventuais críticas, que às vezes não é inconstitucional, mas é ruim. Né? Tem muito dispositivo, né? Nem tudo que é ruim é inconstitucional. Né? Às vezes a gente não gosta do dispositivo, mas não é inconstitucional. Então a gente faz críticas a alguns dispositivos, tenta salvar outros, critica de modo incisivo alguns, como esse que a gente colocou aqui. Então fica aí esse gostinho para vocês conferirem mais o nosso livro e para vocês verem que não é só ficarem comparando. A gente também aponta, a gente comenta, a gente eventualmente faz notas ali que agregam conteúdo e que certamente serão muito importantes para que vocês possam, tanto nos estudos ou na prática, aplicar a nova lei de licitações. Bruno, para a gente fechar aqui a questão da inconstitucionalidade da nova lei de licitações, então eu vou falar de um outro dispositivo, que também não estava aqui no nosso roteiro, mas eu vou tocar aqui. O artigo 21, meus amigos, trata da audiência pública. A nova lei de licitações diz que o gestor, o administrador, pode realizar audiências públicas ou consultas públicas. Não faz nenhum requisito, nenhum condicionante, só diz que pode e ponto final. Ao passo que o artigo 39 da Lei 8666 traz situações em que a audiência pública é obrigatória, quando se está ali diante de um procedimento cujo valor orçado seja ali 100 vezes maior do que aquele disposto no artigo 23, inciso 1º, a linha C, salvo engano, ou se houver caso de licitações sucessivas que atinjam esse patamar. Ora, o legislador, lá em 93, criou esse mecanismo de participação social, de controle social, em situação que ele reputou importante diante do valor da contratação. Poderia ter ido além. Poderia ter tratado também que quando a licitação tiver grande impacto ambiental, grande impacto urbanístico, etc., deveria ocorrer a licitação previamente. E quando há este retrocesso, quando você tira a possibilidade de participação social garantida pela Lei 8666/93 e traz para a Lei 14.133 apenas uma possibilidade,
você está claramente fazendo um retrocesso. E um retrocesso que afeta o princípio democrático. E não há como se conceber qualquer hipótese de retrocesso na questão da participação popular, meus amigos. Primeiro, porque é um princípio constitucional, e aí já haveria a matéria de inconstitucionalidade. Segundo, meus amigos, porque se trata de obrigação convencional subscrita pelo Brasil. A Convenção de Mérida, a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, incorporada no Brasil pelo Decreto 5687 desde 2006, portanto faz 15 anos, vai fazer 15 anos agora em 2021, lá diz que os Estados partes devem estimular a participação social no controle dos gastos públicos. Lá diz claramente no artigo 13 que a participação social é fundamental. E existe um dispositivo nesta convenção que é direito positivo brasileiro, porque está incorporada, chamada Princípio da Tutela Mínima Anticorrupção. Artigo 65, número 2 da Convenção de Mérida, segundo o qual o Brasil se comprometeu a, desde ali, não realizar retrocesso legislativo ou administrativo na prevenção e repressão à corrupção. E retirar a participação popular das licitações é um claro retrocesso, além de inconstitucional, inconvencional. Isso também não pode passar batido. Então, meus amigos, eram essas algumas considerações dos 6 pontos que eu tinha separado. Falei de 2, mas surgiram novos temas aí que certamente agregaram aí para que nós possamos difundir a nova lei de licitações, tanto na perspectiva positiva como no seu juízo crítico. E aí queria mais uma vez convidá-los para conhecerem o nosso kit licitações disponível no site da editora Mizuno, tá certo? www.editoramizuno.com.br. Assim que você entrar no site, vai ter um banner lá, kit de licitações, você vai poder comprar os nossos livros, o Improbidade, o Lei Anotada Comparada, o Crimes Licitatórios. E vou dar um aviso. Estes livros irão aumentar de preço amanhã. Não tem cupom de desconto, meu amigo, porque ele já está com o desconto da pré-venda. A partir de amanhã, os livros vão ter um aumento de preço. Não é conversa, vocês podem conferir amanhã. Então, quem tiver interesse, garanta o seu exemplar até amanhã, que eu acho que por volta de 9, 10 horas a editora já vai fazer a devida atualização. E se você tem interesse em se capacitar, em virar um especialista na nova lei de licitações, Bruno e eu estamos aí, junto com a Jamile, promovendo o curso de formação na nova lei de licitações. Um curso que já está com a aula 1 gravada, disponível no site assim que você se matricular, e que você terá mais 4 aulas ao vivo, comigo e com o Bruno, para tratar dos aspectos cíveis, administrativos e criminais da nova lei de licitações. Eu já vou aqui adiantar para vocês. A carga horária é de 15 horas, mas eu vou gravar junto com o Bruno mais outras aulas para serem inseridas lá na plataforma. Nosso objetivo aqui não é vender um curso para vocês somente. Nosso objetivo aqui é torná-los verdadeiros especialistas na nova lei de licitações. E percebam, nosso compromisso com vocês é tão grande que nós instituímos neste curso um sistema de tutoria online. Você, na nossa plataforma, vai ter durante 30 dias após cada aula a possibilidade de enviar perguntas por e-mail para que a Jamile, que é a nossa professora tutora, atua na área de licitações, tem MBA, especialização na área de licitações e de combate à corrupção, responda, o Bruno responda e eu também responda. Então é um curso que, de fato, como o nome diz, é de formação. Porque a gente não vai simplesmente chegar lá e
soltar as aulas para vocês assistirem. Tanto que somente uma é gravada. As outras 4 são ao vivo. Aulas de 3 horas. 2 horas e meia de conteúdo e 30 minutos para que nós possamos debater, interagir ao vivo com as suas perguntas e depois no sistema de tutoria, tá bom? Então, fica o meu convite. Quem se matricular no curso ganha gratuitamente o nosso livro, A Nova Lei Anotada e Comparada, tá bom? Então, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Bruno, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela parceria e vamos seguir aí. É com você, meu amigo. O prazer é meu. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso perfil. Espero que o pessoal tenha gostado da nossa live. Tivemos um pequeno problema técnico no meio ali, mas a gente vai aos poucos se safando e a gente conseguiu dar sequência aí e fechar em alto nível, né? E mais uma vez, suas excelentes colocações certamente agregaram muito ao pessoal. E também, mais uma vez, convido a galera a conhecer o curso e também o nosso livro, que eu deixei o link na bio do perfil também, para quem depois for sair da live, confira lá na bio do perfil, caso não ache o site da editora Mizuno, né, olha lá que tem lá o link tanto do curso quanto do livro. E caso não achem ainda, mandem um direct, uma mensagem que a gente manda o link para vocês, né? Certamente vocês vão gostar, tá? Um conteúdo excelente e será essencial nesse período aí de transição em que nós iremos aplicar tanto a legislação anterior quanto a nova lei. Então, a gente precisa fazer essa análise comparativa e certamente vocês terão um curso e um livro que vão te ajudar muito nessa aplicabilidade da nova legislação. Pessoal, uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Igor. E vamos continuando as dicas e contamos com vocês aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.